Olá, eu sou o Ian. Olá, eu sou Melissa. E você está ouvindo o podcast Popstorm. No episódio de hoje, nós iremos abordar um tema delicado, mas muito necessário. Então, caso você que está nos ouvindo seja sensível a esse tipo de assunto, sinta-se à vontade caso não queira prosseguir. No entanto, esse tema é de grande importância para a reflexão. Mas também escute nosso podcast, nosso primeiro episódio do podcast, que fala sobre o filme Divertidamente e sobre as emoções da adolescência. Bom, o tema que iremos abordar nesse episódio será o abuso sexual infantil e os seus desdobramentos. Nós também relacionaremos esse tema com o livro do Steven Chbosky, As Vantagens de Ser Invisível, que originou o filme, que está disponível na Netflix. Esse episódio contará com a participação da psicóloga Ivani Ketley, da Vara da Infância e da Juventude e também das Varas da Família do Tribunal de Justiça de São Paulo. Obrigada por concordar em participar do nosso podcast e falar sobre um tema muito importante. Olá a todos, eu agradeço o convite, porque eu entendo que de fato é um tema muito necessário para se conversar, para se falar, para permitir a reflexão, visto que é algo que ocorre com muita frequência, mas nem todos abordam e conversam com seus familiares sobre o assunto, principalmente no caso das crianças e os adolescentes. Infelizmente. O que é abuso sexual? Bom, a gente tem uma situação que eu considero importante antes da gente prosseguir com o tema, que é definir, antes de mais nada, o que é o abuso, antes de falar no abuso sexual. O abuso, o seu significado está implícito que existe o quê? Um excesso. Você ultrapassou um determinado limite no abuso, você abusou de uma determinada situação. Então, quando se usa o termo abuso para se falar da vitimização sexual, o que você imagina? Que pode existir algo permitido e que o que ultrapassou aquilo é o abuso. Só que no caso de situações que envolvam crianças e adolescentes, na minha visão, e acredito que de qualquer pessoa minimamente sensata, não existe um mínimo permitido para qualquer tipo de relação ou jogo sexual com crianças ou adolescentes. Porque o abuso sexual, já que é a terminologia que a gente usa corriqueiramente, ele parte do pressuposto que essa relação com essa criança ou com esse adolescente vai gerar um prazer sexual para o adulto. E o adulto não tem qualquer possibilidade de ter algum direito sobre a criança ou sobre aquele adolescente com quem ele está se relacionando para vitimizar. Eu gosto de usar esse termo, vitimização. Por quê? Porque a vitimização é sinal de que o agressor está fazendo daquela pessoa, daquela criança ou daquele adolescente uma vítima. Ao passo que quando você fala ele é um abusador, é porque ele ultrapassou o limite que ele podia ir. Não. Um limite que não tem. Não existe limite possível para um abusador. Para criança e adolescente, não existe isso. Então, eu particularmente parto desse princípio, que eu acho que o termo abuso, ele é inadequado, embora seja usual no mundo inteiro, tá? E é isso, o abuso sexual é isso, é esse adulto se relacionar ou fazer algum tipo de jogo sexual com uma criança ou adolescente, para a sua satisfação sexual. E como você aborda, você acha que o filme e o livro As Vantagens de Ser Invisível aborda esse tema? Olha só, eu não li o livro, mas eu assisti o filme. A informação que eu tenho é que existem algumas diferenças bastante significativas, como geralmente ocorre, quando você faz uma obra, você filma alguma coisa baseado em um livro, tem as adaptações, Então, e nessas adaptações, muitas coisas não são retratadas no filme. Então, eu vou partir do pressuposto daquilo que eu vi no filme, que, como eu disse, eu não li o livro. Como eu li o livro, realmente tem algumas divergências, que tem coisas no livro que não tem no filme. Exato, é muito comum. Diferenças bem significativas. É muito comum isso acontecer. No caso do filme, que foi o que eu assisti, o que eu percebi? Que o protagonista, o Charlie, ele tem alguns comportamentos que podem suscitar um questionamento. Ele tem uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, ou seja, dificuldade nas relações sociais. Ele manifesta claros sinais de insegurança. Ele também manifesta claros sinais de uma autoestima comprometida, ou seja, uma baixa autoestima, E
se a gente, né, com o decorrer do filme, a gente vai percebendo qual a relação que isso tem com a história que ele viveu na infância, né? E isso é uma das possíveis consequências. Mas deixa eu deixar claro uma coisa, nem todo adolescente inseguro que está com baixa autoestima quer dizer que ele passou por uma situação de vitimização sexual, tá? Vamos deixar claro isso. Mas aqui, como a gente está falando especificamente do filme, o protagonista, no caso Charlie, ele tem essas características no comportamento, quando ele está na adolescência, que, analisando friamente, levando em consideração a história de vida dele, a gente pode fazer essa ponte sim, Melissa. Com o decorrer da história, a gente descobre que o Charlie, o protagonista, ele é abusado sexualmente pela sua própria tia. E eu queria saber se o comportamento do Charlie no filme, ele pode ser relacionado de alguma forma com os abusos sofridos quando ele ainda era apenas uma criança. Então, é o que eu disse agora há pouco. Ele foi abusado pela tia. As cenas no filme não são claras, elas deixam uma coisa, né, implícita. O filme não retrata de uma forma muito clara o que acontecia, deixa aquela coisa velada que faz a gente imaginar o que poderia estar ocorrendo. Mas teve uma frase que me chamou muito a atenção, que ali deixa claro que existia algo ali que não era permitido. Quando a tia se reporta e fala para ele, esse é o nosso segredinho. Isso é muito comum nos casos de violência sexual infantil. O agressor ou a agressora, no caso do filme, é uma tia, e é muito menos frequente encontrar agressoras, né, femininas, mulheres, exatamente. O percentual é muito maior com as figuras masculinas. Mas voltando à questão do filme, o que acontece? O Charlie, ele tinha um vínculo de afeto muito significativo com essa tia. E diante dessa ligação de afeto, dessa relação onde tinha essa proximidade, além do grau de parentesco, então, o que acontece? Ele se sentia à vontade com aquela tia, ele sorria, ele gostava de vê-la. Ele não conseguia identificar, até porque ele era uma criança, ele ainda não tinha claro o que estava acontecendo efetivamente. O que acontecia era Exato, exatamente, ele não tinha essa percepção. E muitas crianças também não têm essa percepção, né? Não tem, sabe por quê? Porque aí a gente tocou num ponto importante, Melissa. O que acontece? Existe ainda, por mais que estejamos no século XXI, existe ainda um grande estigma, uma grande dificuldade dos pais, ou mãe, ou pais, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade dos dois, de conversar sobre isso com seus filhos. O que pode ou que não pode ser permitido com a criança em relação ao seu corpo? O que acontece? Você está ali junto com uma pessoa que é da sua confiança, com quem você tem uma relação de afeto, e essa pessoa, de repente, começa a ter algumas atitudes que são, para você, estranhas, nunca aconteceu, mas ninguém também nunca te explicou. Você não sabe como diferenciar se aquilo realmente é certo ou não. Exatamente. A pessoa é uma pessoa do teu convívio, uma pessoa que frequenta a sua casa, geralmente, às vezes, está dentro da própria casa, às vezes tem-se a ideia de que o agressor, tem muitos filmes que mostram isso também, alguém estranho. Pode acontecer, claro, a gente tem vários casos assim, mas a grande maioria, o agressor está dentro de casa ou é alguém muito próximo. Né? Amigo da família. Amigo da família, um parente. Tem, assim, eu acho, não sei, mas tem muitas crianças que às vezes assim, não falam assim do abuso porque acham aquela sensação boa, daí, tipo, não é? Faz sentido. O que acontece? Porque não sabe que de fato falaram. Exato. A criança não foi, né? Como eu estava dizendo, não foi explicado para ela o que é possível e o que não é possível com o corpo dela. Quando ela é pequenininha, ela ainda não tem ainda autonomia para, de repente, tomar um banho sozinha. Estou falando de criança na primeira infância, ali nos primeiros aninhos, tá? E aí ela não tem esse esclarecimento. Então, quando alguém vai dar um banho nela, por exemplo, uma tia, como é o caso do Charlie no filme, né? A gente não tem essa cena no filme, mas eu estou só ilustrando para a gente pensar um pouco. Digamos que essa tia do Charlie, quando ele era pequenininho, ajudava conta dele. Tomava conta, ia lá, vamos lá tomar um banho. Uma coisa é você colaborar, né, no banho, na higiene do seu sobrinho. Outra coisa é você acariciar as partes íntimas dele. Com certeza. Sim. E isso, sim, desencadeia uma sensação, às vezes, prazerosa. E aí a criança acha aquele estranho, esquisito. Bom, mas a minha tia que tá fazendo, ela é legal comigo. Eu tô me sentindo bem, é esquisito, nunca senti isso antes, mas... Novo. É um negócio novo, bem lembrado, uma situação nova.
E fica aquela coisa, só que aí vem um outro ponto. A tia sabe que está fazendo algo errado e fala, olha, esse é nosso segredinho. O que é muito comum com as crianças mais pequenininhas, tá? Criar essa relação de confiança, tentar estabelecer com ela uma coisa chamada cumplicidade. Então, quando você estabelece essa relação de cumplicidade, o que acontece? A chance da criança pequenininha entrar nesse emaranhado é muito maior. Quando a criança é um pouco mais velha, vamos falar aí tipo 7, 8 anos, que ela já tem um discernimento maior, o tipo de coação é diferente. Não vai ser a história do nosso segredinho. Pode até acontecer, mas isso é menos frequente. Aí a coisa já toma uma outra proporção. É de uma outra forma que o agressor ou a agressora age. Ele fala, se você contar isso para alguém, eu vou fazer isso ou aquilo. O que é isso ou aquilo? É atingir diretamente alguém que aquela criança ama, alguém que ela, às vezes, ameaças de morte concreta. Ameaças diretas. Diretas. Se você contar isso para sua mãe ou para o seu pai, eu vou matar você. Ou vou mais além. Às vezes ele não mata, ele não diz que vai matar aquela criança. Ele diz que vai matar aquela pessoa que a criança ama, que é a mãe, por exemplo. A criança vai se sentir muito fragilizada. Exatamente. E aí a criança, o que ela faz? Ela silencia. Ela não conta. E aí, exatamente, por medo. Perfeito, Melissa, por medo. Porque ela teme que, de fato, ele concretize o que ele está fazendo, o que ele está falando, o que ele está ameaçando, né? Quando chega nos adolescentes, isso aí já tem também um outro desdobramento, porque vai depender do tipo de relação que o agressor tem com esse adolescente. Não é o caso do Charlie. O Charlie retrata a vida no filme, ele já adolescente, quando ele já está no ensino médio. Ele sofreu os abusos Mas ele sofreu quando ele era uma criança, pititiquinha. Sim, que ele não tinha noção. não tinha noção e por que falar, porque era o nosso segredinho. Exatamente. Dele da tia, exato. E como que isso afeta o comportamento dele? Por que algumas ações que ele tem no filme que as pessoas normalmente considerariam... Ele tem... Para ele são ações normais, mas por que ele tem essas ações que para os outros são consideradas estranhas ou incomuns? Então, eu remonto ao que eu falei agora há pouco. Ele tem um comportamento um pouco mais introspectivo, ele tem essa dificuldade de se socializar e, ressaltando, nem todo adolescente que tem esse tipo de dificuldade não quer dizer que ele tenha sido abusado. Mas sim, por quê? Porque aquele abuso que ele sofreu lá na infância, né, eu vou usar a palavra abuso, embora eu não goste dela, porque é o que é comumente falado, mais usual e para facilitar a compreensão das pessoas que estão ouvindo. Né? Então, o que acontece? Ele vai se adaptando àquele tipo de abuso, e no caso dele especificamente, eu vou dar spoiler, pode? Com certeza, a gente está falando sobre isso. Tá. Como a tia morre, né, no dia do aniversário dele, se eu não me engano, né, no dia do aniversário. Ele se sente culpado, né? Ele se sente culpado. Porque, se eu não me engano, ela ia buscar um presente para ele, alguma coisa, né? Ela ia buscar um presente para ele. Ou seja, a minha tia me ama muito e na hora que ela foi buscar o meu presente, ela sofreu esse acidente e morreu. Então, no caso do Charlie, ele carrega não só os traumas do abuso, mas o trauma também pelo fato dessa tia ter morrido justamente porque ela foi buscar algo que seria para agradá-lo, que era um presente para ele, um presente da culpa que seria. Exatamente, ele se sente culpado. E aí se isso não é trabalhado, o que é trabalhar? É você cuidar disso com todo amor e carinho, buscando o quê? Uma intervenção profissional. Se isso não é trabalhado, a criança vai se desenvolvendo e vai tendo isso. A gente chama, né, quem gosta da teoria psicanalítica, isso vai ficando no seu inconsciente, mas isso tem... Afetando a forma como ele se comporta. Futuramente, sem dúvida. Isso em algum momento vai eclodir, isso em algum momento vai aparecer. E aparece justamente na adolescência dele, que é um período de transição, de mudanças. E que é muito bom apontar, por sinal, ele tem alucinações quando ele está na adolescência. Ele carrega esses traumas. E ele tem essas alucinações, inclusive que ele tem alucinações com a própria tia. Exatamente. São muitas possibilidades, né, de consequências do trauma. E uma delas pode ser, sim, os ataques de pânico, que é algo que o apavorava em sonho, mas que
estavam presentes em alguns momentos do cotidiano. Então, além de afetar o comportamento dele no meio social, esses abusos ainda trouxeram consequências psicológicas para ele. Sim. Com as alucinações, os ataques de Sim, pânico. ataque de pânico, muita ansiedade, insegurança, né? A dificuldade na relação, dificuldade em se aproximar da garota que ele gosta, a Sam, né, Sam? Isso é até um ponto que eu vou falar depois. Ele é muito inseguro. E o que acontece? Ele fica de olho nela, mas ele não consegue se aproximar para poder demonstrar o carinho, o afeto mais especial que ele tem por ela. Ela percebe. Fica bem nítido. Fica nítido que ela percebe. Mas ela fica na dela, depois ela começa a namorar com uma outra pessoa, né, no filme. Mas o desejo dele, a vontade que ele tinha era de estar com ela. E aí, ele não consegue ir além. Por quê? Falta de confiança em si mesmo, insegurança, né? Porque baixa autoestima. Incrível como o abuso afeta. São várias possibilidades. Oi, gente. Obrigada por nos acompanharem até aqui. E como esse tema é um tema muito complexo, que dá desdobramento para muitos comentários e análises e reflexões, a gente agradece, né, por você ter acompanhado até aqui. A gente vai interromper para que você possa continuar com a gente na segunda parte. Até lá. Aproveite. Aproveite.